Agora foi. Aí está, bom dia pessoal. Quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. Recém são 9 de janeiro de 2025. Dormi mais que a cama. Sabe quando o cara se acorda atrasado, não sabe do que é estar atrasado? Nada diferente ontem. Nada, exatamente nada diferente ontem. Acordei 10h01. Ó, tá tocando 7h35, vamos dar ele. Agora sim, vamos lá. Bom dia, pessoal. Quinta-feira. Tá difícil. 9 de janeiro de 2025. Agora são exatamente 11h37. E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, seu Adão pediu, mas o apartamento de cima do meu tá vazio. Hashtag fica a dica. Pra alugar. Hashtag fica a dica. Apartamento pequeno, bom pra solteiro ou casal sem filhos. Maiores informações nas estrelas. Que diaço, hein? 27 graus, céu azul, poucas nuvens do céu. Deixa eu ver o nome do meu passageiro aqui. Tamires. Ontem eu peguei uma Tamires que não passou batido no carro, mas eu esqueci de comentar, só que eu não lembro o que era o assunto. O que foi a Tamires? Sei lá, uma Tamires que alguma coisa aconteceu. Agora pegar a Tamires aqui no posto de saúde de Calabria, do lado do Cafofo aqui, levar ali pra Curupaiti, 7h35. Deve ser uns 4 km. Primeira corrida do dia, só pra me movimentar e pra mostrar pro estagiário que eu tô afim. Ou pelo menos pra ele pensar que eu tô afim, né? Porque na real não tô nem um pouquinho afim. Mas como tá falando, não fiz nada demais ontem, tudo certo, tudo normal, tudo dentro da rotina, tudo pré-programado. E não te esqueça de deixar teu like, viu? Se tu tá aqui vendo esse vídeo, se tu é meu inscrito, principalmente se tu é meu inscrito não, inscrito do canal, já é inscrito do canal, deixa o like. O YouTube vai entender que o inscrito gostou e vai oferecer para novos espectadores. E se você, assim como quem vai a merda, do que eu tava falando de ontem? Eu acordei 10h01. Normalmente eu acordo 9, 9h15, levanto, tomo um banho, tomo um café bem tranquilo, ajeito minhas coisas e saio pra trabalhar. Acordei 10h01 apavorado, mas que horas são, tia? Uma música tocava, parecia domingo, sabe? O vizinho tocando uns funk bagaceiro. Então, se tu tá chegando aqui e ainda não se inscreveu, inscreva-se e também deixa teu like. Tá? Chega de enrolação, de aço de trabalho, de aço de temperatura, tá calor, verão, né? Patati patatá. Pegar a Tamires aqui e começar nosso dia. Passa na cabeça desses caras, sinceramente, sabe? Tive que falar pra ele. 4 pedreiros com a roupa da obra, tudo cheio de tinta, de areia, de argamassa, de cimento. Pegaram esse táxi pra passar aqui à minha esquerda agora. Pois não, mano? E eu posso ir contigo? Oi? E eu posso ir contigo? Quem é o senhor? Sou o Marcos. Não era aquele rapaz ali? Chamei pra eles. Já cancelei, né? O senhor viu como é que eles estavam? Ei, meu amigo, o senhor viu como é que eles estavam vestidos? Cheio de areia, cimento. Como é que eu vou pegar um próximo passageiro? E não, o senhor chamou o carro pros pedreiros aqui no Hospital Mãe de Deus. Cara, perdemos a razão, tia. Perdemos a razão, perdemos o controle, perdemos a noção. Já de partida isso aqui, tia. Não, assim, ó. Como diz os Galdéria, de cair os butiá do bolso, sabe? Puta que pariu. Eles pegaram aquele táxi que passou aqui, não sei se vocês viram. Porque eu, enfim. Desanimei agora, sabe? De partido desanimei. Fiz uma viagemzinha que foi muito boa, principalmente pra relaxar. Pra desopilar um pouco. 20 para 1 da tarde, vim aqui pro condomínio do Dunga, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, Jardim Verde. Dunga, aquele mesmo. Na próxima esquina, se eu não me engano, é onde ele morava, onde tem um campinho de futebol. Não, nessa esquina, na próxima não. E enfim, foi bom porque eu peguei, né,
viagem rápida, 11 km, 18 pilas. Isso é menor essa é menor das minhas preocupações. Aqui nessa esquina, ó, tem o campo de futebol. Vou mostrar aqui. Não, isso aqui é... Ah, sei lá. Tá lá atrás, só dá pra ver pela rua do lateral ali, enfim. Vim tentando assimilar o que passa na cabeça dessa gente. E não sei se vocês pegaram ali direitinho a situação. Tô com espera uma corrida pra pegar ali no Mãe de Deus, pra levar a saída dos funcionários do Mãe de Deus na costa, pra levar pro hospital Ernesto Dornelles. E nunca passou pela minha cabeça que não fosse um funcionário saindo do hospital indo pro outro. E cheguei ali, tinha 2 rapazes pedreiros, todo cheio de cimento e bota, aquela coisa toda, até o chapeuzinho, o capacetezinho. Eu pensei, não, eles estão trabalhando aqui, né? Eles estão trabalhando aqui. E daí parei na frente da saída dos funcionários ali, e vieram 2 de um lado e 2 do outro. E na mesma hora eu consegui fechar a porta, né? Porque eu vi que eles fizeram um atraque assim, em cima de mim. Eu baixei o vidro, pois não, amigo? É nós aí que vamos por Dornelles. Eu olhei assim, não. Não. E peguei e fugi deles. E fui lá pra saída pra entrada do centro clínico, que fica ali na quase esquina com a Praia de Belas. E daí eles vieram correndo atrás de mim. E aí eu falei algumas coisinhas pra eles, cara, mas de boas, assim, sabe? Tipo, pô, como é que tu vai entrar no meu carro desse jeito? Tá tudo sujo, não sei o quê. Obrigado pela ofensa, dizer pra mim. E daí pegaram e foram entrar no táxi atrás de mim. Ali um ponto de táxi, tinha um táxi estacionado. Me admiro o taxista ter levado eles, né? E nesse meio tempo, não bastasse, eu comecei a falar com vocês, veio um senhor da portaria do centro clínico, alegando que era o Marcos, o passageiro que solicitou a corrida, querendo embarcar, que ele perguntou, e eu, tu leva? E eu, tu leva? Ele falou assim, não sei se vocês escutaram. E eu não entendi. Não entendi mais nada, sabe? Um cara que não tinha... Eu acho, aparentemente, ele não tinha nada a ver com aqueles caras. Tava só fazendo um favor pra eles. Eu vim pensando nessa viagem. Talvez tenha acontecido alguma coisa de emergência, porque aqueles caras saíram correndo, pediram pra alguém pedir Uber pra eles e ir no hospital. Talvez. É o único argumento que passa na minha cabeça pra eles pedirem carro daquele jeito. Com todo respeito. Ao próximo passageiro. A mim, ao meu carro. Enfim, ele cancelei a corrida na mesma hora, tocou essa corrida que eu vim pra cá e vim relaxando e só analisando a situação, tentando entender. E a única coisa que eu penso é isso, talvez fosse alguma emergência. Mas o Dornelles não é pronto-socorro também, né? Então eu não sei. Voltou porque cheguei, tava vindo aqui no Reserva Ipanema buscar a Naira, tá lá ela. Pra levar ali pra Pereira Neto, mais uma viagemzinha de merda. Vou dar uma boa tarde pra ela com vocês aqui. Oi, dona Naira, tudo bom, senhora? Tudo bom? Isso, tudo bom. Fica à vontade, por favor. Que coisa. Eu achei que tinha falado outra coisa. Não, tava só lhe cumprimentando. Chegou o verão, né? Eu vou levar comida pra minha filha. Oh, coisa boa. Ela se mudou. Tá esperando a comidinha da mamãe lá? Comida, água gelada, chazinho. Ah, é? Tá de acampamento no apartamento novo ainda? Ela tá vindo veio embora de Quaraí. Quaraí, tá Ela vindo morava lá, 17 anos morou. Ah, é? A senhora de Quaraí também? Não, sou meu pai é Bagé, é o Caçapau. Eu moro aqui. É tudo da região, né? Eu moro aqui há 38 anos. Muito bem, vamos ali na Pereira Neto então, né, senhora? Isso. Só 18 para 11 hoje, senão ontem também teve uma 18 para 11 e hoje 18 para 11 já em 4, 5 corridas. Eu tô aqui na Fernando Gomes, dei uma forçadinha no Comfort para ver se eu consegui alguma coisa, porque eu precisava mijar também. Eu trouxe lá, depois que eu larguei na Pereira Neto, aquela velha, eu peguei e espero na cavalgada ali. Pra trazer aqui pra Lucas de Oliveira, 11 km, 18 pilas. Resumindo, até agora são praticamente 2 horas de trabalho, são 1h25 agora, R$60. 42 km. Por sinal, o Jean mandou um áudio de 5 minutos e 58 segundos. Ele tá tentando se vingar de mim. Só porque eu fiz um vídeo com menos de 1 hora ontem. Ele adora os vídeos longos, por sinal.
E ficou bravo, disse, não, só um pouquinho, vamos se respeitar, 50 minutos é pros amadores. Eu quero é vídeo de mais de 1 hora, mandou um áudio de 5 minutos e 58 segundos e ainda disse pra eu não escutar na velocidade 2.0. Eles são aqui, tipo, essa história de 2.0 é pra covarde. Não, isso aí vão criar vergonha na cara, né? Vou escutar no 1.0, pô. Nem escuta então se é pra escutar no 2.0. Enfim. Daí tô com uma corrida pra ir pra Novo Hamburgo. 40 km, R$60. Tá indo ele agora. Ele vai fazer em 1 hora o que eu fiz em 2. Literalmente. Talvez ele tenha razão, às vezes, na argumentação de fazer essas viagens longas assim, mal pagas. Pelo menos o cara se distrai, né? Pelo menos o cara se distrai. Enfim. Tá tocando uns tururu aqui, mas tururu nessa região é refúgio. Hoje eu tô afim valendo de fazer uma estradinha, sabe? Sair um pouco desse bate-estaca aqui. É foda, não sei o que eu quero. Eu quero fechar minha meta e ir pra casa. Quanto antes. Pagar minhas contas. Eu achei que fosse tocar uma corrida aqui, mais uma de 18 para 11, fazer uma gritaria, viu? Agora tu veio, é pra isso que eu vivo. Não rolou. Não foi dessa vez, pessoal. Adivinha se a Taná tá pronta, mas eu não vou nem me movimentar até ali, porque ali eu não posso parar. Mas também não vou fazer força para fazer essa corrida. 20 pilas para Niterói, 15 km. Eu trouxe a moça aqui, porque que preguiça, olha. Que preguiça de gente preguiçosa, sabe? Peguei aqui na Múcio e trouxe aqui para Ecoposto. Viagem de 1.1 km. Não tá um calorão, tá de boas a temperatura. A moça é jovem, preguiçosa mesmo, enfim. Também, né? Por uma merreca. E daí tocou em espera para pegar no Érico Veríssimo, que é esse condomínio que tem do lado aqui, ó. Na Érico Veríssimo. Não, aqui é o Érico Veríssimo, né? Não. Capitão Rodrigo. Condomínio Capitão Rodrigo. A Érico Veríssimo é a avenida aqui do outro lado da avenida, da rua 0 hora. Grupo RBS. E o pinzinho da moça tá lá no fundo. O cronômetro já disparou. Agora tem 1 minuto e quanto? 5 segundos. Então já deve ter rolado ali 1 minuto e 20 segundos. Eu comecei o take um pouquinho depois que o relógio disparou. E eu não vou. Agora, quando faltar 15 aqui, eu vou até ali na frente. Porque ela não tá ali. Eu não tenho como parar ali. Tem uma faixa de uma ciclovia aqui do meu lado, ó. Tem uma ciclovia aqui do meu lado. E se eu parar ali, vou levar buzinaço e corro risco de ser multado, né, por cima. Aqui nessa região, a IPTC tem a sede deles aqui no bairro Menino Deus. Então sempre tem uma viatura bobeando aqui. E eles adoram pegar o pessoal aqui, ó. Já fechou 22 minutos, pelo que eu tô vendo aqui no take. E ninguém apareceu lá. Vamos ver. Chegar até ali. Se não tiver ninguém, eu vou embora. Senão não vou fazer, né? Se não tiver ali, pronto, eu não vou fazer. Ó, vou chegar aqui. Detalhe, eu recebi essa chamada quando eu iniciei a corrida, mais ou menos 4 minutos atrás. Já se passaram mais 2 nesse momento. E bingo! Não tem ninguém. Que figura aquele motoqueiro. Eu queria pegar o nome. Ratinha, né? Podia ter perguntado o nome dele. Deixei apagar. Aqui rateado. Deixei apagar. Que figura, o motoqueiro parou com uma motinha da Motu ali na esquina da Barros com a Independência. Tava vindo trazer o casal aqui na Francisco Ferrer. Ele parou e fez o sinal para baixar o vidro. Até achei que me conhecia. E ele perguntou assim: tu sabe onde fica a rua Suzana do Rego Grande? E daí eu achei que ele fosse meu inscrito e dei uma dura nele, assim, tipo, meio que engrossei a voz pra conversar com ele. Não, tá me tirando pra quê, não sei o quê. Mas é de brincadeira. E ele entendeu que eu tava fazendo de brincadeira e nós ficamos naquela discussãozinha ali. Enquanto o sinal tava fechado, os meus 2 passageiros assim, ó, com os olhos arregalados, pensando que tava de briga no trânsito, né? Até que eu larguei, não sei o que, pai, deu risada, é isso aí, vamos junto, tamo junto na pista, não sei o que. Não descobri até agora se ele é meu inscrito ou não, mas o fato é que o cara fez uma piadinha comigo que gerou mais 2 inscritos, no caso dos meus passageiros.
Enfim, estourou minha bolha. É isso que eu queria compartilhar. Estourou minha bolha. Não sei se estourou, na verdade acho que não. Andrews, tô indo buscar aqui na Ramiro. Agora, quase esquina com a Castro. À esquerda. Vai levar ali pra Quintino. Eu acho que é no União. Tenho certeza, não vi o número. Só acho. Só pra concluir, porque cortou, porque eu cheguei e tá ali ele, ó. De Comfort, a primeira do dia, por sinal. Agora não tinha tocado nem pra mandar merda. Boa tarde. Tarde, Andrews. Andrews. Estou aqui vestido florido. Manda mensagem pra mim. Eu quase que respondi, não preciso nem dizer. Não tem como não te enxergar desse tamanho. Vamos procurar não vamos procurar briga. A Sara tá se coçando. Não tô querendo isso. Não tô querendo Sara pra me coçar. Couto de Magalhães, bairro. Aqui eu não sei se é São João, se é Higienópolis, mas enfim, na primeira quadra aqui, a partir da Benjamin. Chama de 5,88, caiu no meu colo ali. Só carreguei ela aqui até aqui. Menos de 1 quilômetro. Somei com a de 8,95 do Edrius. E fechou 13 pilas, mais ou menos uns 3 quilômetros de envolvimento. Às vezes essas relaçãozinhas são boas, né? Mas já parou, ó. Se fosse sempre assim, uma do lado da outra, uma conectadinha na outra, podia ser todas de 7 pilas. Mas, enfim. Tô vazio agora, sem chamada, procurando. Eu acho que eu vou ali no posto da Nova York, mas ali é complicado de estacionar. Eu quero mijar e quero almoçar. Pra mijar eu deixo na calçada, vou lá, mijo e vou embora. Mas pra almoçar daí eu preciso ficar mais uns 10, 15 minutos, né? E aí se não tem vaga é complicado. Então vou fazer o seguinte. Eu vou olhar no Ghost, não, no Ghost não tem vaga também. Vou em direção a Carlos Gomes. Tá longe, eu sei, mas daí eu já posso fazer mais uma corrida. Não tô no aperto de mijar e nem de almoçar, mas eu só quero aproveitar o horário que parou de tocar mesmo. Tocou, ia 7 pilas pra onde? Pra Taquara, show de bola, vamos dar ali. Depois vamos lá pro posto da Encol. Só uma percepção no dia de hoje. Eu tô aqui no travesseiro já faz... tá tocando, tá? Corrida tem sempre. Tá tendo, sim. Sem parar praticamente. A torneira tá aberta ali, tá? A água tá correndo. Mas aqui parece que a pressão no... Gostei dessa analogia. Parece que a pressão no travesseiro tá fraca, sabe? A água tá escorrendo mais devagarinho e tal. Tá demorando mais um pouquinho pra tocar. Por exemplo, agora eu falei com vocês que 1 minuto e meio, 2 até tocar essa corrida. Lá no Menino Deus não tava tendo esse intervalo. Mas o nosso não tive também. Enfim. Só pra contextualizar e explicar o que eu tô falando. Essa região aqui dos ricos só tá em Porto Alegre quem precisa ter em Porto Alegre. Quem tá trabalhando, e quem tá trabalhando esse horário tá trabalhando, né? Porque quem mora ou trabalha por aqui, reside por aqui, frequenta essa região e tem grana e não é obrigado, tá na praia. Então tem muito disso nessa época também, né? Entender dentro de uma situação atípica, entre aspas, em relação ao resto do ano. Não é atípica em relação ao verão, é atípica em relação aos demais meses. O que acontece na cidade, como ela acontece, né? Essa região aqui é a zona nobre, né? Muito residencial e comercial também, frequentada por esse pessoal que mora por aqui. Por isso que eu gosto de trabalhar aqui, porque são viagens curtas dentro de uma região boa demanda, né? Então só que esse pessoal aqui tem grana e tem condição, diferenciado em relação ao resto da cidade, ou estão viajando. Tem muitos viajando de férias na Europa, no Nordeste, no Rio, na Argentina, em Floripa, BC, porque não vai, ô merda! Preferencial é nossa! E tem casa na praia em Atlântida, Xangri-Lá, Torres, Capão da Canoa. Então essa região fica esvaziada naturalmente. Então não dá pra dar preferência, não dá pra enlouquecer, não dá pra... Isso que eu queria dizer. Pra vir pra cá assim, vamos pro como eu faço sempre. Eu só quero estar no travesseiro, não quero sair do travesseiro nunca mais. Não é por aí. A gente vai esperar um pouquinho, vai demorar um pouquinho pra tocar.
De qualquer maneira tem tocado. Só que o preço tá lá embaixo. Não para de vir chamada de toda hora. Terceira vez que aparece no menu oportunidades hoje. Sinalzinho ali, notificação nova. Opa, oportunidade em janeiro não existe. Alguém me perguntou hoje se era só pra ele. Sim. Não é só tu que ficou sem oportunidades. Oportunidades não tem essa época. É muito raro, é raríssimo. Por experiência eu falo já. E 3 vezes apareceu lá o símbolozinho que tinha uma oportunidade nova pra mim. 3 chamadas diferentes de reserva lá na Dell. A primeira eu printei e mandei pro Jean. Essa aí é pra ti, ó. Tu que gosta dessas nojeiras. A corrida era pra buscar na Dell e pra levar pra Charqueadas. 40 km, 60 e poucos reais. E essa última que apareceu pra mim agora, 25 pilas pra buscar na Dell pra levar pra Guaíba. Enfim, são 13h25, as velhas começaram a aparecer. Fui lá pra Taquara, daí tocou na Lajeado pra levar pra Carlos Trem, uma velha, daí tocou na Jaraguá pra trazer aqui pra Miguel Tosses, outra velha. Eu pensei, opa, as velhas estão vindo já, estão indo puxar e eu não almocei ainda. Desliguei o X, só tava tocando o X, uma Comfort Sotorrol hoje. O rapaz que eu peguei na Ramiro, eu levei lá pra Quintino só. E o resto tudo X, mas tudo bem, o único momento que eu desliguei o X foi agora. E tô indo aqui no posto da Silvasol, do Pegasus. Vou parar na Silvasol mesmo, que ele não gosta de mijar ali. Ele tem que pedir arrego para aquele atendente mal-humorado, sabe? Só que o Pegasus não tem sombra. O Pegasus não tem sombra, hoje tá calor. Almoçar no sol é foda. Enfim, vou almoçar ali, apresentar para vocês o meu novo membro. O meu novo membro, não. O mais novo membro do canal, do Clube de Canais Diário de Uber. Na sequência eu falo o nome dele, tem que buscar ali a informação correta para não errar. E é isso, olha aí. No fim parei na Silva só no posto. Só tinha uma vaga e no sol. O cara não pode querer tudo, né? Enfim. Vou mostrar então, apresentar o meu novo membro. Meu não. O mais novo membro do canal Diário de um Uber. Porque é esse canal aqui que tu tá vendo, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não tô mostrando minha comida esse ano ainda, que tá bem de preguiçoso. Hoje cozinhei um ovo pra completar um carreteirinho que eu fiz domingo, com a sobra de uma carninha assada que eu fiz com os guris. Tô com muita preguiça de cozinhar, não... Enfim. Mas tá bem bom, só tá velhinho já, assim, sabe? 4 dias na geladeira. Tem mais um pote congelado que eu coloquei pra descongelar hoje quando eu sair. Vai durar mais uns 4 dias também. Mas não é sobre a minha comida que tu tá aqui, né? Pra saber, né? Sobre o mais novo membro do canal Diário de um Uber, Thiago Veloso. Muito obrigado, meu amigão. Se associou ontem, assinou o canal ontem. Ontem? Acho que foi ontem. E falei pela confiança, obrigado pela parceria, pela confiança, pela ajuda, pela força, né? Todos vocês membros, e mesmo os que não são, que assistem, comentam e curtem principalmente os vídeos, não tem noção como ajudam o canal a engajar, né, com o público, para que o YouTube entenda que ele tem algum tipo de relevância em relação ao seu conteúdo. Entreguem e transforme isso um dia, quem sabe, em dinheiro, né, em monetização, porque também é para isso que a gente vive. Também é para isso que esse canal existe. E nunca foi, já falei isso, quando eu comecei não era essa a pretensão, mas não posso fechar os olhos para isso. Isso também é objetivo. Então agora só falta você associar-se. Acesse a página inicial do canal lá. Vai ter o botãozinho Seja Membro, clique lá.
Tem 3 categorias, a mais baratinha é 699 por mês. Uma corridinha só. 2 por mês. Dedicado ao amigão aqui ao canal. Pra fomentar e ajudar a roda a girar. Agora só falta você. Eu me lembrei ontem. E eu comentei, acabei não comentando aqui, que eu tô em dívida com vocês, né? Sobre a live dos 10 mil inscritos, já faz mais de mês. Por sinal eu perdi essa referência. Qual foi o dia que eu fechei 10 mil inscritos? Foi na metade de dezembro, né? Então acho que já faz, se não faz mais de mês, é quase isso, que eu fechei 10 mil inscritos. Eu prometi uma live lá atrás, quando eu fechasse 10 mil inscritos, e até hoje não rolou. Por irresponsabilidade, ou falta de tempo, ou ambos da minha parte. De fato, falta de tempo. Só tenho parado aos domingos. E eu tenho procurado nem pegar no celular no domingo, para não tentar dar uma relaxada na cabeça. E eu queria levantar essa ideia de novo. Não sei se vocês têm interesse, deixe no comentário aqui, tá? Quero ver como é que vai ser a reação em relação a isso. E a minha ideia é fazer pelo menos uma live por mês a partir de agora, durante esse ano e tal, pra gente se atualizar, trocar ideia, falar assim mais rapidamente, né? Porque aqui eu falo aqui, vocês vão ver amanhã e eu vou responder depois de amanhã. Então é uma coisa que funciona de alguma maneira, mas a live tem essa coisa, essa interatividade, é mais rápido e tal. A minha ideia é trocar uma ideia. A minha ideia é trocar ideias, experiências, opiniões, trazer algum assunto que seja pertinente na semana, então, ou no mês. A minha ideia é fazer, então, desculpe a redundância, não preparei esse texto. Aliás, como eu não preparo nada nesse canal de merda, talvez por isso que não tenha estourado, não tenha ganhado dinheiro com isso também. A minha proposta é fazer uma live por mês a partir de agora. A minha ideia é, eu tô ruim de texto hoje, que a primeira seja na próxima quarta-feira, dia 15. Não sei o que vocês acham, de noite, né? Quarta-feira normalmente é um dia bem mais ou menos mesmo, não é dos piores, mas tá longe de ser dos melhores também. Mas eu quero ver como é que vai ser o engajamento de vocês em relação a esse assunto. Vou ver quais são os comentários aí, e a gente vai trocando ideia ao longo desses próximos dias. De repente ajustar uma data se não for legal. E se for o caso, faço uma enquete, faço uma pergunta no Instagram pra gente, né, interagir também. Mas eu gostaria de dessa nova fazer de fato, né, me comprometer e fazer ali uma por mês, quem sabe 2 por mês. Eu acho que já é demais, já é mais cansativo e ia ficar muito maçante. Além dos vídeos, já tem todos os dias mais uma live, então seria complicado. Tá, deixa teu comentário aí, qual é a tua opinião sobre isso. Tá afim ou não tá afim? Quarta-feira tá bom ou não tá bom? De noite, né? De dia nós vamos trabalhar, eu pelo menos vou trabalhar de dia. Certo? Então tá, Thiago Veloso, mais uma vez, valeu pela parceria, brigadão. E agora só falta você. Olha, nunca aprovaremos. Eu disse nunca provaremos. Eu passei uns 10 minutos almoçando aqui, falei com vocês, enrolei vocês, convidei vocês, aquela coisa toda, com o Comfort ligado e o X desligado. Finalizei meu almoço, como vocês devem estar percebendo. Liguei o X, mas não foi imediatamente, foi simultâneo a minha clicada no X, assim, ó. Tocou, eu cliquei, eu mal tirei o dedo do celular, já tocou a chamada Comfort. Será coincidência? Ou eu tava bloqueado brancamente porque eu tava com o X desligado? E daí ele entende, X desligado, não quer X, não tem nada pra ti. Não quer X, não te dou nada. Será? Nunca saberemos, né? Enfim, tem que ver direitinho qual é a altura da Mariante. Parece que é do lado do viaduto. Se for, eu tenho que fazer a volta pela João Guimarães. Se for depois, eu posso subir reto aqui o viaduto Tiradentes. Tem que só entender direitinho aqui o número. Não, vai ser difícil de descobrir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou na certeza.
Eu vou para João Guimarães. Se for do lado eu pego, se for adiante eu pego também e não perco a corrida. Não que seja sensacional. Muitíssimo pelo contrário. 6,98 mínima do Comfort para pegar aqui na Mariante e levar ali para Independência. E nada mais. Plínio, eu podia te dizer assim: batirei na tua casa e tu não atendeu e tal, não sei o que, patati patatá. Cara, mas eu não sou mentiroso. Não sou mentiroso. Tocou pra pegar aqui na Magalhães Calvete pra levar ali pra Sertório. 15 pilas da minha segunda do Comfort do dia. Não vou deixar passar batido. Mas enfim, vontade não me falta de ter parado. Eu tô aqui na Francisco Dani, engenheiro, Vila do CREA, onde o síndico, o zelador, o dono, o proprietário da região é o Plínio Motim, inscrito assíduo desse canal. Por sinal, tá rolando uma rixa entre o Plínio Motim e o Jefferson Henrique. O Plínio Motim, motorista de aplicativo aqui de Porto Alegre, morador e fundador da Vila do CREA, e o Jefferson Henrique, motorista Black lá de São Paulo. A rixa é que todos os dias, há uns 3 ou 4 dias mais ou menos, os dois brigam para quem faz o primeiro like do primeiro comentário do vídeo. Esses dias pediram até VAR. Teve 5, 6 réplica, tréplica, tréplica, não sei o que. Não foi eu, não foi tu, não fui eu. Eu printei, olha, 7 minutos, 5 minutos, o meu. Que legal, isso é engajamento, né? Estamos com tempo, né, Plínio? Estamos com tempo, né, Jefferson? Mas de qualquer maneira, muito obrigado pela audiência e pela brincadeira saudável de vocês, né? Só não vão brigar, por favor. Que nem gurizão chorão, bebê chorão. Mas enfim, então eu vim aqui na Vila do CREA. Eu tinha prometido pro Plínio que na próxima vez que viesse ia parar para tomar um café com ele. Mas confesso que eu esqueci o nome da rua de novo. Eu não consigo, né, Moisés? Eu não consigo. Mas qualquer dia desse a gente marca essa resenha, né? Não combinamos nada mesmo. De repente tu nem tem em casa, de repente tá trabalhando, tá na pista, né? E não sei, não te consultei a respeito. Poderia ter te enviado uma mensagem antes, enquanto estava a caminho para te consultar, mas não rolou, né? Não rolou não porque falta de vontade, é por que a gente tem, né? Tamo aí, na correria. Atrás do Luciano agora, aqui na Magalhães Calvete, levar para Sertório. Eu acho que ele vai buscar o carro dele na revisão, ou qualquer coisa que o valha. Só para não passar batido. Eu já mando a mensagem, eu comentei aqui, né? Era que meio-dia e meio, 15 para 1 mais ou menos, quando ele estava saindo para trabalhar. Já comentei, já falei, mandou um áudio de 5 minutos e 58 segundos. Foi para Novo Hamburgo. A 1h30 ele mandou mensagem: cheguei aqui, viagem rapidinha, senhora super bem educada, não sei o que, patati patatá. A viagem parece que durou só 2 minutos. Agora vamos ver o que nós vamos fazer agora. Agora são 5 para 5 da tarde. Silêncio na favela. Nunca mais o Jean se manifestou. Será que não tem tempo de mandar mensagem de tanta corrida que está fazendo? Espero que sim. Ou será que está passando raiva e por isso não mandou mensagem ainda? Espero que não. Ou será que já voltou, está em Porto Alegre batendo cabeça? Ou quiçá, qualquer lugar nessa grande Porto Alegre, esqueceu de retornar aqui para o amigão? Eu acho que essa é a alternativa correta, né? Mas enfim, eu teria avisado: Daniel, consegui, voltei, peguei pra Esteio, depois voltei, peguei pra Cachucha, agora tô aqui, no Saran. Eu teria avisado. Mas Cadum, né? Espero ter retornado bem, já. Espero sinceramente que tu tenha retornado bem. Pega a André aqui na Morretes e levar para o Honório Silveira Dias, ali no bairro São João. Só atravessar Assis Brasil. 6,58 das mínimas tabeladas, que me deixam maluco, essas coisas de 6,54, 6,55, 6,56, 6,57, 6,58. Isso aí é pra mim a tiração de onda, sabe? É querer colocar um nariz de palhaço na minha cara. Por quê? Porque essa é 1.9 km.
Ou seja, na teoria era pra ser 5,88. Eu não tô defendendo que seja. Por mim tinha que ser R$20 a corrida. Mas por que ser 58? 8h28 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Eu ia pegar o celular pra dizer que parou, mas já tocou de novo, aqui no 4º Distrito. Avenida Franklin Roosevelt, esquina com Quintino Bandeira. Parei agora, porque o sinal ficou vermelho, vocês estão vendo ali? Estão vendo ali, né? Enfim. Fiz uma voltinha bem interessante agora, desde as 5h30, 6 horas eu acho. Eu parei para ir num banheiro lá no posto Sim do Galo. Posto Galo do Sim. Sabe qual que é, né? Ali na rótula da Tibiriçá com a Tarso Dutra. E daí ali eu forcei o Comfort e trocou na sequência. E desde então só fiz Comfort, nada de extraordinário, mas uma em cima da outra. Papum, 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 papum. Umas 7, 8 corridas nesse intervalo aí, eu acho. E a última eu trouxe aqui pro Rossi Fiatec, a moça que eu peguei ali na Mostardeira. Eu pensei, tá lá, vou falar com os guris, vou dizer que acabou, que não devo ir pro 4º Distrito, patati patatá. Ele tava pegando aqui a São Pedro, justamente em direção ao Travesseiro, pra esse desabafo. Aí tocou o Lúcio, pegar aqui na Maranhão 13 pilas pra levar ali pra João Teles. Tô cansado, não é impressão tua. Tô bem cansado, bem cansado. Acho que a idade tá chegando, sabe? Chega essa hora, 8 horas da noite, já não tem mais pique. Não dá pra dizer que foi o calor, não dá pra dizer que foi o trânsito, não dá pra dizer que foi muita corrida. E também não dá pra dizer que passageiros me incomodaram. Não que não tenha me incomodado lá no início, aqueles 4 cara de pau pedreiros que tentaram entrar no meu carro. Mas depois disso foi de boas, passou batido, não tive nenhum tipo de estresse. E também não tive nenhum tipo de maçaneta ou algo parecido. Grande maioria dos passageiros estavam me esperando. Até agora o Lúcio, né? Só porque eu tô falando, o Lúcio com certeza vai me deixar esperando. Até porque ele tá indo pra uma festinha, ele na João Teles, nos barzinhos. Então ele deve estar terminando de se arrumar ainda. De repente colocando o negocinho na boca lá pra, né, com a esperança de pegar alguém, aquela coisa toda. Então ele vai me deixar esperando alguns segundos, penso eu. Mas enfim, foi um final de tarde ok, nada demais, bons ouvintes pra isso. Fechei 360 pilas, ou seja, meta mínima pro horário. E vou dar-lhe mais uma voltinha ainda, pelo menos até as 10. Ver onde eu consigo chegar, né? E porque depois disso, pelo menos nos últimos dias aí, não tem valido a pena ficar na rua, de fato. Pelo cansaço, pelo envolvimento, pelo preço oferecido pelo estagiário. Chegando aqui já na Maranhão, mais 2 quadras, vamos ver se o Lúcio vai estar me esperando na calçada. Duvido muito, até porque essa rua é escura, né, vazia, por segurança, é até melhor ficar dentro de casa mesmo. Mas não lá em cima, né? Até esse risco eu não corro aqui. Ah sim, ó, o prédio dele deve ter uns 4 andares. Então tá descendo as escadas, esse aqui não deve ter elevador, penso eu, antigo. 4 andares antigo, acho que não tem elevador. Tá lá ele, ó. Não, é um motoqueiro entregando tele. Não, tá lá ele mesmo, atrás da árvore. Deve estar apagando cigarro. Esquece, isso não vai beijar na boca. Ah, no meio da rua já, por sinal. No meio da rua. 2. Um casal. Vai sim. Tem que tirar o chapéu pra esse estagiário, sabe? É inacreditável. Eu não sei nem direcionar. Segunda vez essa semana que ele me manda pro meu beco, lá da Amapá, a Rua do Cafofo do Sol. Segunda vez essa semana. Outra vez eu tava pertinho, era verdade. Tava ali no Nonói. Acho que foi segunda-feira ou terça, não lembro. E já tava indo pra casa também, na onda dele, né? Por esse horário também. Agora são 9h33. E agora eu vim com 2 meninas lá da Furriel aqui para Venâncio Aires. Parei na Getúlio e pensei, vou esperar. Tô pertinho do Praia de Belas. Não tocou no praia, na verdade, tocou na pista de skate. E isso pode representar um problema, né? A pista de skate essa hora. É que estão sujos? Não, acredito que não, né? Existe possibilidade? Claro que sim.
Mas eu acho que não. Enfim, buscar o Vinícius ali por 17 pilas. Não vi a quilometragem, não sei na verdade, mas deve ser uns 8, 9 quilômetros dali da pista até a Cafofa do Sol. Mas enfim, sei que essa é a última corrida. E quando chegar lá eu finalizo o vídeo de hoje. E porque eu tenho que mandar a chaleira se fuder. Mas no próximo take eu faço isso. Feito então, achei o Vinícius aqui. 2, 3, 4 casas atrás de mim. Depois de mim. É só manobrar subir o morro. Então tá, finalizando aqui 5 para as 10 da noite. Mais um dia de luta em Porto Alegre. Mais um dia complicado, mais um dia difícil. Hoje pelo menos foi melhor que ontem. Consegui fechar a Power Core 410 pila antes das 10 da noite. Não dá pra reclamar, levando em consideração que estamos em janeiro. Só isso levando em consideração, né? Enfim, mais cedo, era no meio da tarde, Alexandre Medeiros, acho que é isso, né? O marido da Charlene mandou uma mensagem dizendo que se prostituiu hoje de tarde, gostei da expressão. Mandou um print de um bate-volta que ele fez a Novo Hamburgo. Eu acho que ele foi pro 65 e voltou pro 66, uma coisa assim. Cada deslocamento de... Ó, o seu Sérgio já tá em casa. Cada deslocamento de 40 km, 50 km, sei lá, enfim. E mandou um áudio dizendo, prefiro fazer isso. Aliás, não prefiro fazer isso, né, mas da forma que tá, sem tocar, ou tocando só corrida de 6, 7 pila, é melhor garantir 130 pilas em 2 horas do que fazer 40 em 2 horas, 50 no máximo, né, rodando em Porto Alegre. Mas a questão é que a ida, ok, a volta que é o problema, né? Não tem garantia nenhuma de que isso aconteça. Por sinal, o Jean não deu mais notícias. Eu acho que ele passou raiva lá e não quis mais mandar mensagem. Mas enfim, sorte então do Alexandre, que conseguiu a volta, né? Foi e voltou. Eu já muitas vezes aconteceu isso, de eu ir e voltar ou não voltar, demorar 1 hora pra conseguir uma corrida pra voltar, ou voltar picando, explorando e rasgando toda a GPA ao meio, né? Então pode ser que em janeiro, fevereiro isso seja uma alternativa. Eu não vou dizer que não é. Às vezes garantir uma corridinha de 60, 70 pila, mas sem garantia de volta, talvez seja uma estratégia boa, talvez. Eu comentei com o G outro dia, ele mandou mensagem, porque o G é impressionante, ele defende essas corridas com unhas e dentes, né? Qualquer coisa que pague mais de que R$35 pra ele faz. Não interessa, ele não olha, não faz conta. É macaco velho, não tô aqui pra criticar, muito pelo contrário. Eu aprendi muito com ele. Boa noite, seu Sérgio, tudo bem com o senhor? Show! Fazia tempo que eu não via ele, um vizinho. Enfim, eu comentei com o Jean que eu peguei. Faz tempo, não gravei, foi um dia aleatório desse. Faz tempo mesmo. De partida aqui. Faz uns 2 ou 3 anos, porque eu tinha acabado de largar o Rafael em casa, depois de buscar ele no colégio. Daí tocou uma corrida pra São Leopoldo, para Unicinos. R$95, se não me engano, de Comfort. Peguei um casalzinho e levei. Pá, feliz da vida, né? Vamos começar com 95 pila. Corridinha rapidíssima, 40 minutos eu fiz, eu acho. 50 minutos, sei lá, enfim, né? Peguei ali Beira Rio e Freeway e fui embora, cheguei. Eu cheguei 13h30 da tarde em Porto Alegre, vazio. Eu cheguei lá 1h30 da tarde, direcionei para Porto Alegre, só tocava para Novo Hamburgo. Corrida no Tururu, na época o Tururu só aparecia quando tu direcionava, né? E daí sempre era fora do seu destino. E daí só tocava no Tururu para Novo Hamburgo, para dentro de São Léo. Daí corridinha de 8 km pagando 10 pila, 12 pila, enfim. Fiquei lá 2 horas passando raiva e voltei vazio. Cheguei 13h30 da tarde em Porto Alegre com R$95. Isso acontece, né? Isso acontece. Claro que tu também pode chegar lá e voltar direto. Nenhuma vez que eu peguei na PUC uma senhora para Novo Hamburgo também. E quando ela embarcou no carro, eu disse: moça, eu preciso só assinar um documento lá no posto de saúde, não sei de onde. Eu peguei no hospital da PUC, ela é uma médica, e eu preciso voltar o quanto antes, tu me aguardas, mas na mesma hora. Como eu comentei aqui. Deu bate-volta, deu R$150 e eu devo ter rodado uns 120 km, mais ou menos. 120 km. A relação é terrível. Mas se tu for olhar que tu faz isso em 2 horas, pode ser uma boa. Pode ser. Então tá registrado
a enteada do Alexandre Medeiros hoje. Ele pediu que eu mandasse a Charlene se fuder. Eu disse, mas se eu fizer isso eu vou ser cancelado, né? Já não basta a Janaína. E ele disse que ela xinga ele porque ele fica assistindo esses vídeos, mas eu também te xingaria, pô. O vídeo de 1 hora, depois tu trabalhou o dia inteiro e vai ver o sofrimento dos outros. Mas enfim, eu tô aqui pra isso, né? Pra gerar esse conteúdo pra vocês. E que legal que vocês estão assistindo e estão sendo xingados pelas esposas. Então, Charlene, vai tu te fuder. Não enche o saco do Alexandre, deixa ele ver. Ele tá vendo que olha, aproveita e olha junto, vê o que ele passa todos os dias, né? Não é fácil. Essa vida não é fácil. É uma merda, mas é boa pra caralho. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não for. Você assim, ó. Porque daí desligou o modo noturno do Waze. Ficou branquinho. Se ligar o farol, fica preto. Ó. E daí deu um flash no meu rosto. Começa a fazer isso quando estiver falando de noite. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não for eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Fiquem com Deus. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.